Olá, doutorzinhos e doutorzinhas. Esse é o canal Help nas Clínicas e a clínica de hoje é a clínica de anestesiologia, mais especificamente o tema avaliação pré-anestésica, que é geralmente o tema que se iniciam os estudos dessa clínica. Bom, vamos começar então lembrando que o objetivo desse canal é trazer informações completas e rápidas para você, meu amigo que está estudando desde o início da clínica, para você que começou a estudar agora, um mês, uma semana antes das provas, você começou na semana das provas, e para você também, socorro, que começou a estudar hoje, um dia antes da prova. Exatamente, você. Uou! Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. O tema de hoje, como eu falei, é anestesiologia e avaliação pré-anestésica. Bom, para começar, o que é a avaliação pré-anestésica? Então, a avaliação pré-anestésica é a consulta pré-operatória do médico anestesista e que tem como objetivo o conhecimento da condição clínica do paciente e a indicação do método mais apropriado e seguro para o procedimento, o que vai reduzir muito a morbimortalidade pré-operatória, perioperatória. E dentro disso será feito, então, será esclarecido as dúvidas sobre a técnica utilizada, será estimado o risco anestésico cirúrgico e também será prescrito a medicação pré-anestésica desse paciente. E isso tudo vai ser realizado com antecedência à cirurgia, exceto, obviamente, em casos de urgência e emergência. Além disso, você também vai dar para esse paciente um consentimento informado, onde ele concorda, ou o responsável dele, com a técnica que você está propondo e permitindo a você mesmo realizar alterações durante a cirurgia, o que acontece muito. Então, começando, serão realizados em 4 etapas essa avaliação pré-anestésica e essa aula. A primeira é a de identificação e anamnese, a segunda é o exame físico geral específico, os exames complementares e a avaliação do risco anestésico cirúrgico. Beleza? Então, prosseguindo com isso, em relação à identificação e anamnese, você vai analisar o estado mental e físico do paciente, você vai analisar as medicações recentes, as medicações de uso diário desse paciente, se ele é diabético, se ele é hipertenso, o que ele usa diariamente, porque existem algumas medicações que precisam ser retiradas com 15 dias de antecedência, 24 horas de antecedência, ou mesmo no próprio dia da cirurgia elas precisam ser retiradas e substituídas por outras medicações. Além disso, alergias a drogas como morfina, dipirona, que são medicações que são usadas no perioperatório e que você precisa, obviamente, saber se o seu paciente é ou não alérgico, se você pode usar essa medicação nele para evitar qualquer coisa ruim que pode acontecer. Além disso, se o paciente é tabagista, é etilista e usa drogas ilícitas, pois pacientes etilistas, alcoólatras ou que usam outros tipos de drogas, essas drogas alteram o metabolismo do paciente, fazendo com que tenha que ser usado uma maior dose de medicações ou outras coisas também, que nós podemos discutir em outro momento. E você vai conversar com ele sobre os antecedentes cirúrgicos e anestésicos. Tudo bem? Partindo, além disso, você vai realizar o interrogatório sintomatológico desse paciente, analisando se esse paciente ele tem hipertensão, se ele tem arritmias, se ele já teve algum infarto agudo do miocárdio, angina, síncopes, coisas que também vão entrar na nossa análise de risco anestésico, cirúrgico. Em relação à asma e DPOC, uma coisa muito importante para ser questionada: asma e DPOC. As metas no cuidado do doente com doenças pulmonares são para evitar hipoxemia, hipercabia, transoperatórias, além de prevenir broncoespasmos. Por que é muito importante nós questionarmos sobre doenças como asma no paciente? Porque existem algumas medicações que possuem um efeito broncoconstritor, e isso pode acentuar já a doença de base do paciente.
além de aumentos na pressão intratorácica. Então, você pergunta para minimizar complicações pós-operatórias e interoperatórias. Além disso, você vai perguntar para ele sobre hepatites, doenças do refluxo gastrointestinal, porque todos os anestésicos, inclusive os administrados por via espinhal e peridural, eles reduzem o fluxo sanguíneo hepático por queda na pressão arterial sistêmica e assim reduzem a absorção de oxigênio pelo fígado. Então isso precisa ser analisado também com antecedência no paciente. Diabetes mellitus, como eu já falei antes, é muito importante, não só pelas medicações que precisam ser retiradas, às vezes com 24 horas de antecedência, ou no próprio dia, como eu vou discutir mais para frente, mas também porque distúrbios hormonais eles podem alterar a resposta aos fármacos e aos procedimentos anestésicos. Assim como a anestesia e a cirurgia são muitas vezes também responsáveis por alterações no equilíbrio hormonal. Ou seja, distúrbios hormonais podem modificar as ações dos fármacos e fármacos também podem ser responsáveis por alterações no equilíbrio hormonal. Então você já precisa conhecer como é o dia a dia desse paciente mesmo. Além disso, você pesquisa sobre coagulopatias, que é muito importante também. Beleza, galera. Continuando então. Em relação ao exame físico do paciente, você vai começar analisando o geral dele, o estado geral, o estado nutricional, se ele está anictérico, acianótico, afebril, lúcido e orientado no tempo e espaço, que todos estão acostumados, a pressão arterial, o peso, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Você também pode realizar outros exames nele, como são realizados nas outras clínicas, com o exame abdominal, cardíaco, respiratório. Mas já partindo para o específico da anestesia, a primeira coisa a ser avaliada é o alongamento do pescoço, que é a capacidade de extensão cervical mensurada pela distância tiro-mento, como vocês podem ver nessa figura. E por que isso é tão importante, o alongamento do pescoço? Porque se ele for menor que 6 centímetros, você vai ter uma provável limitação da extensão, que vai indicar que a intubação será mais trabalhosa, pela mais difícil visualização da laringe. Então isso é muito importante. A segunda coisa importante é a avaliação das vias aéreas superiores, pelos critérios de Mallampati, que muito provavelmente cairá na sua prova. Então anota aí, fica atento. A avaliação, no caso, vai ser realizada com o paciente sentado, o pescoço estendido, e você terá que visualizar, no caso, no primeiro grau, na primeira classe, você vai visualizar o palato mole, você vai visualizar a úvula, você irá visualizar as fauces, você irá visualizar os pilares e as tonsilas. Aqui, as tonsilas. No segundo critério, você só irá visualizar as fauces, o palato mole e a úvula. Na terceira fase, você irá visualizar o palato mole e a base da úvula. Você já não visualiza mais as fauces, não visualiza mais as tonsilas. E na quarta classe, você irá visualizar apenas o palato mole, nem mais a base da úvula. Esse critério de Mallampati ele é muito importante porque o 1 e o 2 tem uma previsão de intubação orotraqueal fácil, mas o classe 3 e 4 tem possíveis dificuldades. Por que possíveis dificuldades? Porque o critério de Mallampati ele não é absoluto para indicar se será uma via aérea fácil ou difícil de intubação. Todos os critérios eles são relacionados com outros. Então vamos para o próximo também que indica isso, que é a distância externo-mento, como vocês podem ver aqui nessa figura, onde nós temos essa régua, esse instrumento, a distância externo-mento. Se ela for maior que 12,5 centímetros, há uma previsível visão da laringe. E esse índice associado ao critério de Mallampati tem um alto grau de sensibilidade e especificidade na avaliação da dificuldade ou facilidade dessa intubação orotraqueal. Mas como eu falei, existem outros fatores também relacionados a essa maior dificuldade, que é a extensão diminuída do pescoço, a língua grande, a arcada palatal alta e estreita, a mobilidade da articulação temporomandibular diminuída e o pescoço curto e grosso. Então, existem vários fatores para a definição dessa maior dificuldade na intubação orotraqueal. Um deles
é o de Malampate, o outro deles é a distância Tire-o-Mento, que se for menor que 6 centímetros eu tenho uma provável limitação da extensão. O outro é a distância Mento externo, que se for maior que 12,5 centímetros há uma previsível visão da laringe. E se eu pegar 3 ou mais fatores positivos de tudo isso que eu falei, além desses que estão aqui nesse slide que eu estou apresentando agora, se eu pegar 3 ou mais fatores positivos, há uma alta probabilidade de dificuldade para intubação orotraqueal. Beleza, galera? Além disso, há algumas outras coisas que são realizadas nesse exame físico, como ver se há veias de fácil acesso em membro superior. Além do exame pulmonar, você vai atentar para sibilos, que indiquem broncoespasmo, porque algumas drogas têm ação broncoconstritora, então você também avalia o pulmão e verifica também o excesso de secreção pulmonar nessa avaliação, porque a anestesia ela diminui a motilidade dos cílios e o paciente pode reter muco, então isso também é muito importante, além da ausculta cardíaca, como eu havia falado, que pode ser realizada. Beleza. Agora em relação ao jejum desse paciente. O paciente ele deve estar em período de jejum profilático quanto à regurgitação e broncoaspiração do conteúdo gástrico. Para gravar isso, você que principalmente que está um dia antes da sua prova, o mais importante é você gravar esse do adulto. O adulto, você fala que ele está com jejum ok quando ele está há mais de 8 horas sem se alimentar e no mínimo 3 horas sem uso de água. Então, o jejum do adulto, 8 horas, 3 horas para água. Se vocês quiserem gravar o resto da tabela também, podem pausar e gravar o resto da tabela. Mas o mais importante é que adulto deve ficar em jejum por até, no mínimo, 8 horas para sólidos e 3 horas para líquidos transparentes, que no caso é água. Numa situação de estresse e esvaziamento gástrico lento, que são obesos, diabéticos e gestantes, você vai requerer mais tempo de jejum e a administração de uma medicação profilática para reduzir a acidez gástrica. Beleza? Avançando, avaliação de risco, já estou acabando, galera. Então, a avaliação de risco, nós vamos classificar o estado físico do paciente. A classificação mais utilizada é a ASA, da Sociedade Americana de Anestesiologistas, com 6 categorias. E isso talvez seja a coisa mais importante em toda a matéria da anestesiologia, porque muitas vezes você, médico generalista, também fará essa avaliação. No caso, o ASA 1 é o paciente saudável. Como assim saudável? Mas ele não está precisando de cirurgia, ele não está precisando realizar alguma coisa? O paciente saudável, no caso, é aquele paciente que não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nenhuma outra comorbidade, mas ele está com apendicite, por exemplo, e ele terá que fazer uma apendicectomia, não sei. É o paciente que não tem qualquer outra comorbidade e precisa realizar uma cirurgia por algum motivo. O ASA 2 é o paciente com uma doença sistêmica leve, controlada. Por exemplo, o paciente com hipertensão, que está tratada, que está em tratamento, com diabetes, que usa a medicação certinha, está com a medicação em dia. O ASA 3 é o paciente com doença sistêmica grave, mas que não é incapacitante. O ASA 4 é o que tem uma doença sistêmica grave, porém incapacitante, que tem um risco de vida. E nesse ASA 4 e 5 é aquele que o anestesista, e você vê em muitas páginas de comédia, aquele do anestesista cancelando a cirurgia do cirurgião e ele lá todo nervoso. Porque o ASA 4 e ASA 5 são aqueles pacientes que possuem risco de vida daquela cirurgia, eles podem morrer em cirurgia. Porém, o ASA 5 é pior ainda. O paciente moribundo com sobrevida menor que 24 horas é aquele paciente que provavelmente morrerá com ou sem cirurgia. Então, dificilmente um paciente ASA 5 sobe para a cirurgia, é autorizada a cirurgia dele. O ASA 6 é o paciente doador de órgãos e o E é de emergência, que é acrescido aos ASAs. Por exemplo, o paciente que está vindo lá com uma apendicite, só que ele não tem nenhuma comorbidade, ele é classificado como ASA 1E. A classificação da New York Heart Association, que é a avaliação cardiovascular, essa avaliação que você já conhece de outras clínicas também. A primeira classe ela é realizada sem limitação para atividade física,
aquele paciente como nós, que cansa, que tem dispneia apenas depois de correr uma certa distância, depois de correr a maratona, não sei, mas normalmente não tem uma limitação para atividade física. O classe 2 é que tem uma atividade que em uma atividade física comum desencadeia sintomas. Exemplo, subir um lance de escadas, andar 5 quadras. Isso não é algo comum. E então isso já é classificado como classe 2 nessa avaliação de risco cardiovascular. O 3, pequenas atividades desencadeiam sintomas. Exemplo, o paciente escova o cabelo, escova os dentes, já sente dispneia, palpitações. A avaliação cardiovascular classe 4 é incapacidade de realizar qualquer atividade física, os sintomas já ocorrem em repouso. Última página dessa aula. Primeiramente, os fármacos suspensos, que precisam ser suspensos, no caso, previamente ao ato anestésico. Quais são esses fármacos? E no caso, eles são suspensos por causa da interação medicamentosa que acontece entre eles e outros medicamentos. Os inibidores da MAO. Você precisa suspender 15 dias antes, pois eles intensificam os depressores do sistema nervoso central, anestésicos gerais, antihistamínicos e sedativos. Eles também potencializam efeitos tóxicos de opioides, como a meperidina, causando hipertermia, e contraindicam o uso de vasopressores de ação indireta, pancurônio, alotano e ketamina. Então, 15 dias antes, se o paciente usa algum inibidor da MAO, você suspende esse inibidor por causa das interações com anestésicos gerais, antihistamínicos, sedativos e opioides. Os hipoglicemiantes orais, aí depende. Você suspende de 8 a 12 horas antes da cirurgia. Os hipoglicemiantes já são curtos. E você suspende de 1 a 3 dias o de longa duração para impedir uma hipoglicemia no ato cirúrgico. Então, 8 a 12 horas de ação curta, 1 a 3 dias o de longa duração. E a anticoagulação oral você suspende 15 dias antes. E você pode também substituir por heparina. Beleza, galera? E foi isso a aula de hoje sobre avaliação pré-anestésica. Eu espero que vocês tenham gostado e assistido até aqui. Ajudem o canal, galera. Curtam esse vídeo para que ele apareça na pesquisa de outros acadêmicos, compartilhe com seus colegas e, por favor, se inscrevam no canal para acompanhar a publicação de outras clínicas. Muito e muito obrigado, galera.